versículo 1. Diz assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Vamos parar por aqui. Então, o apóstolo João, ele está escrevendo a igreja, e ele usa o termo filhinhos. E só dele usar esse termo filhinhos, nós já vemos que o apóstolo João e a igreja, eles tinham uma relação familiar. Eles não tinham uma relação institucional, eles tinham uma relação muito mais superior do que essa, era uma relação familiar. Então ele diz assim: eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem. O desejo dessa carta, o desejo dessa epístola, é que através dessa epístola vocês sejam levados a um lugar de santidade. No entanto, o próprio apóstolo João, nessa mesma epístola, ele diz que o homem peca. E aquele que diz que não peca, ele está pecando. Mas então o apóstolo João, ele nos ensina uma coisa: eu estou falando tudo isso aqui para que vocês sejam levados a um lugar de santificação. No entanto, se em algum momento vocês pecarem, saiba que vocês têm um advogado diante de Deus. Agora, a gente precisa entender qual é a necessidade de termos um advogado diante de Deus. E por que o Senhor Jesus é o nosso advogado? É muito interessante, porque quando você está no contexto evangélico, você chega para um jovem que nasceu na igreja e viveu na igreja a vida inteira e tudo mais. Você chega para ele, principalmente na sua adolescência, você vira para ele e diz: você é um pecador. A primeira reação de alguém que está na igreja é: meu Deus, eu não sou pecador, eu nunca fui para o mundo, eu nunca bebi, eu nunca fumei. Mas o apóstolo Paulo deixa bem claro em Romanos que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, por que nós precisamos de um advogado? É porque o Pai está bravo conosco? Não, é um pouco mais complexo do que isso, e a gente vai um pouquinho mais profundo nisso. Porque se nós estamos na Páscoa, eu poderia ir lá em Êxodos e a gente falar sobre Páscoa e tudo mais, mas hoje eu quero falar sobre a mesa da Páscoa. Então, eu não vou voltar toda a história, eu quero apenas apresentar o Evangelho, o Cordeiro de Deus, e então a gente construir. Mas por que então que nós precisamos desse advogado? Porque nós temos nós somos pecadores, né? Então a Bíblia diz em Romanos 5 que nós éramos inimigos de Deus. Nós precisamos entender isso. Nós não éramos apenas alguém do qual Deus não tinha amizade. Nós éramos inimigos de Deus, porque todo aquele que anda segundo o preceito do mundo deixa de andar segundo os preceitos de Deus. Então, Efésios 2, de 1 a 5, o apóstolo Paulo deixa bem claro que aqueles que andam segundo a carne, eles andam segundo o domínio de principados e potestades. Então, aqueles que andam segundo a carne, eles não estão sendo governados por Deus, então eles estão sendo governados por esses principados e potestades. Eles são escravos da própria vontade. Então, nós precisamos entender que nós não éramos apenas alguém distante de Deus, mas nós éramos inimigos de Deus. E o que acontece então? Nós temos um tribunal aqui. O tribunal tem o homem que está sendo acusado, a mulher que está sendo acusada, aquele que o está acusando, o advogado de defesa, e nós temos o juiz. Quem é o justo juiz? Deus, o Pai, é o justo juiz, assentado em seu trono. Quem é o acusador? O diabo é o acusador. Quem é o acusado? Você e eu somos acusados. Quem é o advogado de defesa? Jesus é o nosso advogado de defesa. Então a gente precisa entender o seguinte: nós recebemos uma condenação, alguém disse que nós somos pecadores, alguém nos acusou como pecadores. Agora, o grande problema disso aqui tudo é que essa acusação é verdadeira. Essa acusação, ela é real, porque
sem Cristo, nós não podemos ter a Cristo. Sem Cristo, nós não podemos ter a Deus. Então, vamos parar aqui. Então, o diabo chega diante de Deus Pai e diz assim: Deus Pai, esse homem ou essa mulher que você ama, esse povo aqui que você ama, eles são pecadores. Então, Deus, o Pai, Ele é santo. E isso é uma das coisas que a nossa geração tem mais dificuldade de entender. E quase todas as vezes que eu tenho oportunidade de pregar, eu toco nesses assuntos, porque nós precisamos amar o Deus completo e não o Deus em partes. E o Deus completo é santo, é bom. E porque é santo, é bom. Ele odeia o que é mal. Ele odeia o que é sujo. Ele odeia o que é pecado. Então Deus, o Pai, Ele olha para essa criação que está condenada, que está caída, e Ele diz assim: a minha ira se acende diante de tanto pecado. A minha ira se acende diante de tanta maldade. Mas então o apóstolo João diz o seguinte: mas fiquem em paz, porque vocês têm um advogado diante do juiz. Vocês têm um advogado diante de Deus. Que advogado é esse? Esse advogado é Jesus. Agora presta atenção. Esse advogado, olha como é que o apóstolo João ele descreve Jesus. Ele diz assim: e se alguém pecar, temos um advogado junto com o Pai. Olha como é que ele descreve: Jesus Cristo, o justo. Uau! É como se no crachá do nosso advogado estivesse escrito assim: justo. Então, quando o nosso advogado ele chega diante do Pai, ele faz uma coisa que nenhum advogado de defesa faria. Ele diz assim: Pai, o acusador está com toda a razão. Eles são de fato pecadores. Então ele chega diante de Deus e ele diz: realmente eles são pecadores. Agora, Pai, não os condene. Por quê? Porque eu sou justo por eles. Uau! Então o nosso advogado de defesa, ele não nos defende pelo nosso mérito, mas pelo próprio mérito. Vamos lá, alguém? Você está me entendendo aqui? E é por isso que o apóstolo João deixa bem claro: Jesus Cristo, o justo, o qual é a propiciação pelos nossos pecados. Agora vamos parar aqui de novo. Eu tô queimando. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. O que isso significa? Isso significa que quando nós olhamos para o Velho Testamento, quando nós olhamos para o tabernáculo, para os sacrifícios que os judeus eles ofereciam diante de Deus, então eles pegavam um pouco do sangue do animal puro que eles imolaram, e eles pegavam esse pouco de sangue e eles aspergiam diante do altar, e esse sangue era propiciação pelo pecado do povo. O que significa essa coisa de propiciação? Significa que o salário do pecado é a morte. Vou explicar de uma maneira bem simples. O salário do pecado é a morte. Deus, sendo bom, não aceita o que é mal, porque se ele aceita o que é mal, ele se torna mal. Então Deus odeia a maldade. A Bíblia diz que Deus está segurando a sua ira para o grande dia. Jesus ele construiu um chicotezinho e entrou na casa de Deus e disse: o zelo da casa de Deus me consome. Então presta atenção numa coisa: Deus odeia o pecado. Então agora Deus tem um grande problema para resolver, porque Ele está olhando diante de um povo que Ele ama, mas Ele está dizendo o seguinte: mas eu odeio o que eles estão fazendo. Então Deus está sentindo duas coisas. Ele está sentindo amor e ira. Mas o que é a propiciação? A propiciação é a satisfação da ira. Vamos lá, alguém? Então o que o Cordeiro de Deus fez? Ele se ofereceu como propiciação. O sangue de Cristo propiciou a ira de Deus, satisfez a ira de Deus. Vamos lá, alguém? Então o nosso advogado, ele chega diante de Deus, o Pai, ele diz assim: Pai, tá tudo certo, nós pagamos o preço. Presta atenção, meus irmãos,
Deus não é homem para que minta. Deus ele não tem caráter duvidoso. Deus é sim, sim, não, não. Ele nunca enviaria alguém que deve ser condenado de volta para casa sem ser condenado. Ele é um justo juiz. Então, quando você se apresenta diante de Deus, mesmo sendo alguém falho, você precisa ter total entendimento que um cordeiro foi morto por você. Mas dessa vez, como a nossa pastora Ana pregou, acho que domingo passado sobre Hebreus, dessa vez, você precisa agora procurar no nosso canal. Aproveita e curte, compartilha e manda para os seus amiguinhos. Você procura lá, não sei qual que é o nome da palavra, assiste todas da Ana, que aí você vai achar. E ela falou sobre Hebreus, que quando nós estávamos então no sacerdócio levítico, nós tínhamos o sacrifício de animais, e esse sacrifício, eles perdoavam os pecados, mas eles não transformavam o pecador. E de ano em ano, vamos lá, de ano em ano o sacerdote precisava oferecer de novo um sacrifício. Mas agora, Hebreus diz que o nosso sumo sacerdote entrou não em templos feitos por mãos de homem, mas no templo celestial, no templo superior. E ele não ofereceu sangue de animais, mas ele ofereceu o seu próprio sangue. E agora não há necessidade que se refaça o sacrifício, porque esse cordeiro que foi morto, ele vale muito mais do que qualquer outra coisa. Então o sacrifício de Cristo foi uma vez por todas. Meus irmãos, todas as vezes que nós entramos diante da presença de Deus, Deus se lembra do sacrifício do seu Filho. O advogado, o pastor da nossa alma, o amigo fiel. Você está comigo ainda? Você está feliz? Esse é o nosso cordeiro. Um dia o profeta João Batista, ele estava pregando no deserto e ele teve o privilégio. Ele teve o privilégio de olhar a face de Jesus, apontar com o seu dedo e dizer: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós até agora falamos da satisfação da ira de Deus, mas eu preciso fazer um parênteses aqui com você. A ira de Deus é satisfeita em seu Filho por aqueles que se apresentam diante dele no seu Filho. Mas é um erro dizer que toda a ira de Deus já foi satisfeita. Quando nós olhamos, eu vou te dar alguns exemplos. Quando nós olhamos para as injustiças do nosso dia a dia, vamos falar do nosso atual momento. Nós estamos diante de uma pandemia, e no meio de uma pandemia que pessoas estão morrendo ou de fome ou de saúde, nós temos muitos em situação de poder, não só de governo, mas financeiro, que usam desse momento delicado para ganhar ainda mais, para sobressair ainda mais em cima dos pequenos, em cima daqueles que estão desfavorecidos no momento. Meus irmãos, você acha que o Senhor olha diante lá dos céus, Ele olha para a terra e Ele não liga para isso? Você acha que a cólera de Jesus, você acha que a ira de Deus não se acende quando uma menininha com 3, 4 anos é abusada? Quando um menino é vendido em tráfico? Quando uma esposa apanha? Quando um marido, é traído? Não sei. Você acha que a ira de Deus não se acende olhando a criação que Ele fez, sendo oprimida a um cativeiro? Vamos lá. Os filhos de Deus, aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, esses experimentam de propiciação. Agora o mundo ainda experimentará da ira de Deus. Você está feliz ainda? E isso deveria te trazer grande esperança. Isso deveria te trazer uma grande alegria. A gente vai falar disso mais para o final da palavra. Mas o nosso cordeiro não é um cordeirinho. O nosso cordeiro não é um cordeirinho mais. O Apocalipse diz que eu vi num trono um cordeiro como se houvesse sido morto. Mas agora ele reina sobre aquele trono. E o anjo diz a João, diz assim: não chore, porque o leão da tribo de Judá venceu e é digno de abrir os selos.
Meu amigo, meu amiguinho, nós temos uma esperança. Sabe qual é a palavra de maior esperança que eu posso te dar nesse domingo de Páscoa, onde talvez você está do lado de alguém que está sofrendo problema de saúde, ou você esteja num problema financeiro muito difícil? Sabe qual é a maior mensagem de esperança que eu posso te dar? É eu olhar bem nos seus olhinhos e te dizer o seguinte: o mesmo Senhor que veio nos livrar do pecado, também virá e nos livrará de toda injustiça terrena. Vamos lá, alguém. Vamos lá, alguém. Vamos lá, alguém. Sabe, eu sou vascaíno. Nada a ver, né? Eu sou vascaíno. E hoje eu estava vendo uns negócios do Edmundo e me deu maior saudades. Saudades daquilo que vivemos. Saudades, porque ele jogava muito e tudo mais. E aí eu até estava brincando com um amigo meu que também é vascaíno. Mas essas saudades que eu tenho do Edmundo jogar no Vasco é uma saudade que não pode ser saciada. É uma saudade, é uma expectativa saudosista de glórias passadas. Vamos lá, você está me entendendo isso? Agora, eu tenho uma saudade. E essa saudade é a respeito de glórias futuras. Meu amigo, eu não sei se você está me entendendo aqui hoje. Eu não sei, existe uma esperança. Deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que nesse momento nós precisamos talvez reinventar as nossas finanças, reinventar o nosso trabalho, reinventar tudo. Você tem que fazer isso, e se você precisa de alguma ajuda, fale com a gente quer te ajudar. Se a gente não sabe o que fazer, a gente vai orar, vai jejuar junto. Deixa eu falar uma coisa, discipulador. Você não precisa ter todas as respostas, meu amigo, você só precisa saber orar. Amém? Jejua com seu discípulo. Passa mal de fome, mas a resposta vem, aleluia. Hora de madrugada, que a fila é curta e vamos para cima. Agora, algum dia outra coisa vai nos acontecer. Algum dia outra tribulação vai nos acontecer. Mas existe uma estaca firmada, existe uma firme esperança. Ele virá. Ele virá. Então, feito esse parênteses, que a ira de Deus foi satisfeita em seu Filho, mas por aqueles que estão nele, nós também precisamos falar da manifestação do amor de Deus. Meus irmãos, o nosso Cordeiro é tão perfeito, que ele também ele não é apenas o meio pelo qual Deus satisfaz a sua ira, mas ele também é o meio pelo qual Deus manifesta o seu amor. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a bendita vida eterna. Então esse juiz que está olhando para aquele réu, ele está dizendo assim: mas eu amo tanto. Eu preciso julgá-lo, porque ele é pecado. Mas eu o amo tanto. Com uma mão o Senhor, ele satisfaz a sua ira, e com outra mão ele satisfaz o seu amor. Tudo isso em Cristo. Em Cristo. Em Cristo.